Minha galera, seguinte, em vídeo novo pro canal. Falei pra vocês que eu vou estar gravando direto agora e eu vou cumprir com a minha palavra, tá? E eu tô contando muito com a ajuda de vocês aí pra gente estar bombando aqui nesse canal, valeu? Ó, no assunto de hoje, eu vou falar o seguinte. Eu fiz a primeira parte aqui do meu acidente, contei um pouquinho de tudo, como é que aconteceu, até o momento que eu cheguei no hospital e fiquei de fazer a parte 2 e não fiz. E nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo a parte 2 de tudo que aconteceu enquanto eu estive dentro do hospital, cara, valeu? E antes de começar esse vídeo, cara, já vou pedir para vocês aí deixar aquele like que é importante demais e fortalece muito, valeu? Agradecer desde já a todo mundo que está se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos e deixando esse like aí que fortalece muito, valeu? E agora vamos pro vídeo. Galera, seguinte, na primeira parte da... Galera, seguinte, na primeira parte do vídeo que eu contei sobre o meu acidente, como tudo aconteceu, eu contei algumas coisas até a parte em que eu cheguei no hospital. Depois disso eu não falei como é que foi o restante, né? Então nessa parte aqui agora eu vou falar pra vocês mais ou menos como é que foi o decorrer de tudo depois que eu fiquei no hospital, cara. Como é que foi os perrengues, tudo que aconteceu, como é que foi cada procedimento durante 2 meses que eu fiquei internado, cara. Eu fiquei 2 meses internado. E nesses 2 meses que eu fiquei internado, galera, eu fiquei 2 semanas em um hospital e depois eu fui transferido para outro. Nessas 2 primeiras semanas que eu fiquei no hospital, cara, aconteceu de tudo e mais um pouco, né? Porque desde quando eu cheguei no hospital, né, no primeiro momento, a única coisa que eu pensava era na minha cirurgia e até então eu não tinha noção da minha paraplegia, né? Eu sabia que tinha alguma coisa grave, mas eu não tinha noção de que seria paraplegia, né? Não sentia nada, só sentia um formigamento, muita dor na minha coluna, que até então eu já sabia que eu tinha tido uma fratura, só que eu fiquei naquela também de querer saber quando eu iria operar, se eu já ia operar logo de cara, se ia ter cirurgia ou não, até eu receber a notícia de que teria que esperar passar o inchaço, né? Aquele onde machucou ali, né? Onde eu fraturei a minha coluna, eu tinha que esperar desinchar a parte da medula para ver o que poderia acontecer ali para a gente poder estar realizando a cirurgia ou não, né? E nesse processo, nessas primeiras 2 semanas, eu tinha que esperar isso. Só que o que que acontece? Nesse período que eu estava ali esperando para saber o que poderia acontecer ou não, acontece que no hospital vai chegando gente o tempo todo, cara. E o meu justamente foi no final de semana, passou a semana, e final de semana chega mais gente no hospital, e com isso eu fui ficando. E foi justamente também na época que tava umas crises aí nos hospitais que tava faltando muita coisa, cara. E uma dessas coisas era o equipamento para poder fazer a minha cirurgia, cara. Eu estava num hospital que era referência nesse tipo de trauma, em todos os traumas, né, na verdade, só que não tinha o equipamento necessário para poder realizar a minha cirurgia. E nesse período dessas 2 semanas, que eu já estava ali acamado muito tempo, a minha coluna quebrada. Aí tem aquele lance de você não poder ficar muito tempo na mesma posição, né? Porque tu corre o risco de ter a escara. Ou, como a galera aí conhece, úlcera de pressão, né? Quando você fica muito tempo numa posição, ali eu estava deitado no caso, e começa a dar uma ferida, né? Um machucado que é formado de dentro para fora. E esse machucado pode se agravar e se tornar uma coisa bem tensa, levando a acontecer algo até pior, né? Aquele famoso partir dessa para uma outra. E nesse período, cara, que eu tava com a coluna fraturada nessas 2 semanas aí, aconteceu de tudo e mais um pouco. E uma delas era a falta de cuidado, mano. Tava tendo muita falta de cuidado. E minha mãe, lógico, né, tava vendo isso bem de perto, acompanhando tudo. Apesar de eu ser maior de idade, minha mãe não poderia estar lá comigo, né? Só que a minha mãe viu tudo que estava acontecendo e eu falando com ela também, eu pedindo, mãe, não me deixa sozinha aqui porque tá acontecendo isso, isso e isso. Coisa do tipo botarem comida pra mim lá e eu não tinha como sentar e comer, sabe? A pessoa botar a comida lá do meu lado, tipo assim, se vira. Cara, não tinha como fazer isso. Então essas coisas eu já comecei a ficar meio com medo, com receio do que poderia acontecer mais pra frente, né? Porque até então eu sabia que eu não iria fazer minha cirurgia ali, apesar deles terem marcado 2 vezes e ter cancelado. Isso pra mim, 2 vezes que aconteceu, foi um momento de desespero que eu surtei, mano. Foi eu comecei a chorar, que eu só pensava, cara, isso não vai acabar nunca, porque, cara, tu tá dentro do hospital, parece que é uma eternidade, né?
E no meio disso tudo, a minha mãe batendo o pé, foi na assistente social e conseguiu uma liberação para poder passar a ficar comigo dentro do hospital, cara. E graças a Deus, minha mãe ficando comigo lá, algumas coisas começaram assim melhorar, né? Melhorar entre aspas. Ó, tô um pouquinho abaixado aqui por causa da minha posição, né? Eu tô na cadeira e minha coluna incomoda, eu tenho que ficar desse jeito aqui. Então, galera, aí nesse processo que minha mãe já conseguiu ficar comigo, a minha mãe começou a ter um cuidado comigo, mano, porque tava difícil lá dentro, de verdade. Nesse primeiro hospital que eu fiquei, tava bem tenso. A minha mãe que cuidava de mim, assim, literalmente. Tinha alguns médicos, assim, cara, não vou generalizar, falar que todos, assim, são tenso de lidar, não. Tinha uma galera muito boa, que tava fazendo de tudo ali pra me ajudar, e outras que, meu irmão, tava, assim, cagando mesmo, de verdade. E nesse processo, cara, minha mãe tava me ajudando muito mesmo. Porque ela me virava de um lado para o outro para evitar aquele machucado, né? Que eu falei que é a famosa úlcera de pressão, eu tinha que virar de um lado para o outro. E minha mãe que estava fazendo isso. E isso com a minha coluna quebrada, mano. Eu tava tomando tanto remédio que eu já não sentia mais a dor da minha coluna quebrada. Então a minha mãe virava para um lado, para o outro, para a gente estar tá evitando essa úlcera de pressão. Só que nessas 2 semanas também eu acabei tendo uma pneumonia. Acabei tendo pneumonia e fiquei muito baqueado, muito. Aí comecei a tomar medicamento e tal. Só que nisso também, quando eu comecei a me sentir mal, aconteceu de eu falar com a minha mãe que eu não estava me sentindo bem. Minha mãe viu que eu estava com febre, chamou a galera que era responsável pelo plantão lá. Até então eles não estavam querendo dar atenção. A minha mãe teve que arrumar uma briga lá para poder fazer o exame, tudo direitinho, para realmente ver lá que eu estava com a pneumonia. Ponto. Essas 2 semanas no primeiro hospital foi só isso. E mais estresse que tudo, né? Peguei pneumonia e minha mãe teve que ficar cuidando de mim literalmente dentro do hospital lá, né? Minha mãe trocava fralda, minha mãe que ajudava numa parte do banho, fazia uma limpeza ali assim e tal. E foi, as 2 primeiras semanas foi essa. Até que eu fui transferido para outro hospital que ficava praticamente 2 horas, cara, distante da minha casa. E, cara, eu fiquei 2 meses internado. Esses 2 meses que eu fiquei internado, a minha mãe, ela deve ter vindo em casa umas 3, 4 vezes, ou menos que isso. Mesmo assim, aquele tiro rápido. Cara, e da minha casa pro hospital deve ser umas 2 horas mais ou menos. E meu pai ia todos os dias também no hospital. Apesar dele não ficar lá dentro, ele ia, me visitava e depois voltava para casa, cara. Foi um período bem tenso. Mas nesses 2 meses a minha mãe se manteve do meu lado o tempo todo, dormindo numa cadeira de praia, cara. Então, calma aí que dá até um nó na garganta. Nesses 2 meses aí, cara, a minha mãe ficou lá dormindo assim numa cadeira de praia do meu lado e acompanhando tudo, me ajudando em tudo. Minha mãe sem palavras, guerreira demais, sabe? E eu sempre tentando me manter muito forte do lado dela ali. Quando ela dormia, cara, de madrugada era um momento assim que eu meio que desabava, porque eu não queria desabar na frente dela tudo que eu tava sentindo, apesar de ter momentos que eu não conseguia segurar, né? E ela via eu chorando ali, me abraçava. 2 meses, mano, dentro do hospital, uma eternidade e não tem como, né? Uma hora, por mais que eu tentasse evitar, uma hora eu sempre desabava na frente da minha mãe, não tem como. Aí, galera, eu fiz essa transferência de hospital. Nesse outro hospital, a galera me atendendo, desde o primeiro momento me atendendo super bem, me tratando bem demais. E de cara tinha que tratar aquela pneumonia que eu tava, né, mano? Pra poder fazer a cirurgia com mais tranquilidade. Eu sei que eu fui pra cirurgia, cara, e não tava totalmente curado da pneumonia, era uma cirurgia de risco por conta disso, né? Mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Fizemos a cirurgia, ocorreu tudo bem. E nesse período já no hospital, logo depois da cirurgia, eu continuei tratando a pneumonia, né, para eu poder ter alta, sair do hospital, tranquilo, tudo certinho. Eu tinha que estar totalmente curado, né, apesar de ter feito a cirurgia. E nesse período eu já comecei dentro do hospital, né, a fazer uma fisioterapia de leve, aprender algumas coisas, né, que os médicos vinham falar comigo, como é que ia ser minha rotina. Nisso eu já sabia da minha paraplegia, galera. O médico já tinha falado que eu ia ficar na cadeira de rodas e eu já estava ciente de tudo. Só que eu não tinha noção da gravidade de o tanto que tinha mudado, né?
E foi até o primeiro momento, quando eles decidiram assim, me colocar sentado, né, pela primeira vez. Mas eu vou deixar isso aí pro próximo vídeo, pro vídeo não ficar tão comprido. Eu vou fazer um terceiro vídeo disso aí, para vocês poderem estar acompanhando, valeu? Eu vou finalizar esse vídeo agora, já está bem grande, bem comprido. E vou fazer a parte 3 para vocês poderem entender como é que foi depois da cirurgia, tudo certinho, como é que ficou a minha situação. E eu espero que vocês curtam bastante também, valeu? Então, desde já, deixa bastante like nesse vídeo para eu fazer a parte 3 do vídeo. E eu espero que vocês curtam bastante aí tudo que eu vou fazer no canal aí mais pra frente. Valeu, galera? Tamo junto, deixa bastante like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera também, porque isso é importante demais, valeu? Pra gente poder continuar crescendo, eu tô contando demais com vocês, valeu? Tamo junto, até a parte 3 do vídeo.